Olá, muito boa noite para você sintonizado na TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Boa noite para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, através do Facebook e YouTube. Então não se esqueça de curtir o link de transmissão e compartilhar com seus contatos a nossa live. É uma forma de levar a TV Kefas cada vez mais longe. Para nos acompanhar é muito fácil. Estamos no canal 7.1 da TV Aberta, no canal 2 da TV a Cabo, através da nossa página no Facebook, você também acompanha toda a nossa programação e através do nosso canal no YouTube, você acompanha, se inscreve, ativa o sininho de notificação para sempre que iniciarmos uma transmissão ao vivo, você ser notificado. Então é muito fácil nos acompanhar e precisamos muito da sua ajuda. Então compartilhe a programação da TV Kefas e também se torne um colaborador do Instituto de Missionários Leigos. E nos próximos dias 13 e 20 de novembro será aplicada a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Com a data se aproximando, os alunos que participarão redobram a sua atenção e a sua preparação para o exame. E no Kefas Entrevista de hoje, nós vamos tirar as principais dúvidas sobre o Enem e também como está a preparação dos alunos para esse momento. Para esse bate-papo, nós estamos recebendo o Edgar Carvalho, ele que é professor e atua nos cursos preparatórios para o Enem. Edgar, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Edgar, vamos começar falando então um pouquinho, explicando como que é a prova do Enem, como que funciona a questão da estrutura e da pontuação da prova. Bom, a prova do Enem ela acontece agora, dia 13 e 20 de novembro. É uma prova com 180 questões e uma redação. 180 questões de 4 áreas de conhecimento: humanas, linguagens, natureza e matemática, e a redação. Então são 180 itens mais a redação. O estudante vai fazer essa prova em 2 dias. O primeiro dia, no dia 13, ele faz a partir das 13h30 até as 19 horas as questões de linguagens e as questões de ciências humanas, mais a redação. No segundo dia, no dia 20 de novembro, ele faz a partir da 1h30 da tarde até as 18h30 as questões de matemática e ciências da natureza. Então, essa é a estrutura que a prova tem. Ele deve chegar um pouco antes, o horário previsto de fechamento dos portões é às 13 horas, então ele tem que chegar antes. Se ele chegar atrasado, ele é barrado na porta. Ele só pode sair com o caderno de provas faltando meia hora para o final da prova, então no primeiro dia ele só pode sair depois das 18h30 com o caderno de prova. Deixar a sala de prova ele pode deixar antes, mas antes, depois de 2 horas de prova, então ele pode sair sem o caderno de prova, para levar o caderno de prova com meia hora antes do final. No segundo dia, a mesma coisa. Ele começa a prova à 1 da tarde, ele tem que estar na escola, 1h30 começa. Ele pode sair com o caderno de prova faltando meia hora para o final. Então, assim, a questão do caderno de prova é preciso ser pensada. O que levar para essa prova? É uma pergunta importante. Obrigatoriamente, caneta preta, tubo transparente. Então, a prova exige que o estudante ele tenha o comprovante dele, que já está disponível, inclusive, se o estudante fez inscrição, entra lá no site do INEP, com o seu número de inscrição e sua senha, baixa lá o comprovante, já está disponível nas redes, já está disponível na página do INEP, então imprime esse comprovante, leva no dia da prova. Além disso, caneta preta, tubo transparente. É recomendável que ele observe a legislação em relação especialmente à questão da máscara. O Enem, este ano, ele não vai gerar uma obrigatoriedade do uso, mas isso pode variar de município para município. Então, se houver alguma lei municipal obrigando o uso de máscara, ela tem que ser seguida, então é preciso o estudante ficar atento a isso. Não é o caso, por exemplo, aqui da nossa região, então é preciso ficar atento às leis municipais. Um lanche é importante, a prova é muito longa, então é importante ele levar alguma coisa para que ele possa comer, lembrando, alguma coisa mais leve, nada muito calórico, nada muito barulhento, para não atrapalhar as demais pessoas que estão ali, nada com cheiro muito forte, porque isso também pode gerar um incômodo no ambiente. Água é fundamental, então levar uma garrafa de água, uma garrafinha de água, é bacana, talvez um chiclete sem açúcar para ele manter a concentração, uma roupa confortável, lembrar de olhar a meteorologia do dia, se vai fazer muito calor, se está mais nublado, para escolher uma roupa mais adequada. Basicamente é isso para o dia do Enem, assim, é isso que vai acontecer.
É muito comum eles perguntarem por onde começar. Tipo, qual prova eu faço primeiro? Né? O que eu faço primeiro? A prova do Enem é uma prova que ela exige do estudante estratégia. Então, é preciso ele entender que a nota dele não é simplesmente baseada em acerto. Então, ele precisa ter uma coerência. Então, ele precisa traçar uma estratégia de acordo com a realidade dele. Então, por exemplo, tem estudante que chega e faz a redação primeiro, no primeiro dia, e depois faz a prova. Tem estudante que faz uma parte da prova, seja ela linguagens ou humanas, depois faz a redação e depois a segunda parte da prova. Tem estudante que opta, e aí esse talvez seja o erro mais fatal, opta por fazer a prova primeiro e deixar a redação para o final. Este é um grande erro, deixar a redação para o final. Por quê? Porque ao deixar a redação para o final, se ele tiver algum problema nas questões em relação a tempo, ele vai ter que fazer um texto de baixa qualidade. E a redação tem um valor muito alto na nota final do estudante. Então, em relação à prova em si, é preciso pensar qual a melhor estratégia. Mas, enfim, a prova tem essa estrutura, essa é a estrutura da prova, basicamente. Essas são as principais características, né, que os alunos precisam saber, referente também à questão do conforto dele, que afeta bastante também, Edgar. É importante ele ter uma noção de que, assim, se ele for com uma roupa não adequada, ele vai se sentir incomodado. Se ele for com um sapato não adequado, ele vai se sentir incomodado. A gente fala que a prova do Enem, ela desgasta o estudante pelo número de questões, né, que é um número bastante grande, pela administração do tempo, porque ele tem que administrar o tempo por questão. Só para a gente entender, um estudante ele tem em média 3 minutos e 15 segundos por questão. É o tempo que a gente calcula aí para que seja feita adequadamente a prova. No primeiro dia, o ideal é que ele produza o texto, ou seja, ele pegue o texto, entenda a temática, os comandos da temática da redação, faça um rascunho desse texto e o texto definitivo numa soma total em torno de 70 minutos, 1h10, mais ou menos 1h20, para que sobre para ele mais ou menos um tempo de 3 minutos e 15 segundos por questão ao longo da prova, para no final ele não ter que correr. Então, ele tem que pensar isso tudo ao longo da prova. Então, ele tem que administrar a questão ambiental, ele tem que administrar a questão da ansiedade, e é natural ficar ansioso, né? Tem alguns estudantes que passam, por exemplo, o ano inteiro estudando para essa prova. Então, é natural que haja uma pressão da pessoa mesmo em relação a ela, fora as pressões dos familiares, dos amigos. Porque assim, se é aquele estudante que ele é muito bom, todo mundo acredita a ele o fato dele já estar aprovado. Isso gera uma carga emocional muito forte, porque ele fica com aquele peso de não poder decepcionar as pessoas que acreditam que ele vai ser aprovado, e ao mesmo tempo ele se impõe essa cobrança que por vezes não é a mais adequada. Então, ele precisa trabalhar isso tudo, ele tem que estar mentalmente bem, fisicamente bem, administrando o tempo de forma muito racional e com uma estratégia muito boa para a prova. Então, assim, o Enem ele tem esse desafio. Para qualquer estudante que vai fazer o Enem é um grande desafio. Edgar, em relação aos cursos, quais são os cursos mais concorridos hoje? Bom, quando a gente fala de curso concorrido, é preciso a gente entender que a sociedade brasileira e a sociedade mundial como um todo está passando por uma grande transformação. A gente vive numa sociedade da era da tecnologia, da era da informação. Então, assim, aquelas profissões clássicas, porque as profissões clássicas da década de 70 e 80, que davam o prestígio social, eram normalmente o direito, né, a medicina, a engenharia, a odonto. Ok, essas carreiras elas continuam sendo atraentes. Porém, quando a gente pensa nessa sociedade que a gente vive, uma sociedade do século XXI, muito mais conectada, muito mais tecnológica, a gente precisa entender que outras carreiras vêm ganhando protagonismo. Especialmente ligados, por exemplo, à área de tecnologia, à área da comunicação. Então, por exemplo, hoje, quando a gente pensa em carreiras interessantes, a gente pensa, por exemplo,
em jornalismo, a gente pensa em marketing, a gente pensa em publicidade, a gente pensa em carreiras das áreas das engenharias ligadas à alta tecnologia, por exemplo, engenharia de bioprocessos, engenharia de controle de automação. Quando a gente pensa, por exemplo, nas áreas agrícolas, as clássicas, né, a veterinária, a zootecnia, mas em compensação hoje você tem, por exemplo, cursos de administração ligados para o agronegócio, que também é uma carreira muito interessante para quem gosta dessa área de atuação. Então, assim, quando a gente pensa em carreiras, é preciso o aluno entender assim, ele precisa escolher aquela carreira que vai dar grana, né? Claro, a gente precisa pagar as contas, subsistir, mas ele também precisa entender que para ser bem remunerado, ele precisa ser um ótimo profissional naquilo que ele se propõe. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou fazer determinada engenharia porque o salário não é bom. Tá, mas se ele for um profissional de destaque, ele vai ter bons salários. E além do que, ele vai ter o prazer de exercer aquilo que ele tem dom, aptidão, vocação. Então, hoje a gente está numa transformação. Basta a gente considerar, por exemplo, que as carreiras hoje que pagam esses salários cada vez mais interessantes, é o caso, por exemplo, de youtubers, que por vezes não têm formação acadêmica nenhuma, né? Influencers, que por vezes não têm formação acadêmica nenhuma, mas que acharam um nicho de mercado que se dispõe aí, que se apresenta aí em função dessa era da informação que a gente vive. Então, a escolha da profissão, a escolha da carreira, a escolha do curso, ela vai muito de encontro aos interesses do estudante. Então, assim, a medicina continua sendo a carreira mais disputada? Sim, continua. Essa disputa tem muito a ver, por exemplo, com o status, com aquela ideia do salário. Isso ainda persiste, mas existem outras opções. Então, é uma questão muito pessoal. O que eu falo sempre para os estudantes que a gente lida com eles no cotidiano tenha uma boa conversa com a sua família, tenha uma boa conversa honesta consigo mesmo, no sentido de entender quais são seus interesses e onde você se vê trabalhando, né? Onde você se vê desempenhando a sua atividade laboral e, se possível, junte as duas coisas. Ou seja, a remuneração financeira associada à questão do prazer de se exercer a profissão. Então, é isso, sabe? As escolhas são muitas. Engenharias, por exemplo, no Brasil hoje, a gente tem mais de 30 opções. Só na área de engenharia. Na área de ciências humanas, você tem uma infinidade de opções. Quando você pega, por exemplo, universidades como a USP, a Universidade de São Paulo, poxa, você tem uma infinidade de carreiras sendo recriadas, reinventadas, sabe, uma série de possibilidades. Às vezes o estudante ele é ligado à área de artes e ele fala assim, eu não vou fazer arte porque o artista ganha pouco. Tá, só que exige-se muito da área de arte na área do designer, por exemplo. Então, dá para juntar o interesse e os dons para terem carreiras bem-sucedidas. Mas as velhas carreiras continuam aí. Engenharia, medicina, odonto, e vai ser assim por um bom tempo. Elas continuam, porém já está começando a fugir um pouco do tradicional, já migrando para essas outras áreas. Né? Sim. A medicina, por exemplo, hoje, quando a gente analisa a medicina, e quando a gente vai conversar com os estudantes sobre a carreira da medicina, hoje a medicina ela está se apropriando cada vez mais da tecnologia. A pandemia veio nos ensinar isso, né? Porque durante a pandemia, por exemplo, a telemedicina virou uma realidade. Então hoje a carreira médica ela está se apropriando de tecnologias que encurtam distâncias, que somam novas tecnologias ao exercício profissional do cotidiano, e isso vai se refletir nas escolhas profissionais. Então, até as carreiras mais clássicas, elas estão passando por reinvenção. Isso é notório e é muito positivo. A geração que a gente lida hoje na escola, essa geração de 15, 16, 17, 18 anos, ou até menos, é uma geração que a gente precisa entender, é a geração do século XXI, é uma geração que já nasceu com a internet em casa, com o tablet na mão, com a tecnologia. E essa é uma geração que se vê inserida nesse contexto.
e que está tudo bem eles fazerem escolhas profissionais com esse recorte. As universidades, elas estão cada vez mais buscando ofertar cursos e carreiras nessas áreas, e com isso gerando possibilidades de carreiras muito diversificadas. Então, o leque de opções está cada vez mais amplo. Hoje é natural um estudante falar assim, eu gostaria de fazer psicologia, eu gostaria de fazer moda, eu gostaria de fazer design, é natural. E é super aceitável. Assim como também é super natural que o estudante sonhe em fazer medicina. Então, há múltiplas escolhas, múltiplas possibilidades. A gente fala que são múltiplas juventudes. Então, você tem múltiplos jovens hoje. E é muito positivo isso na sociedade. Giqué, vamos falar um pouquinho agora, então, sobre cotas, que ainda é algo que gera muita dúvida nas pessoas. Explica para a gente um pouco como funciona o sistema de cotas. Pois é. Esse ano a gente completa 10 anos da Política Nacional de Cotas no Brasil. É uma lei de 2012. Embora a lei seja de 2012, a prática da cota na questão do acesso ao ensino superior no Brasil, ele começou um pouco antes, mas ele ganhou conotação de lei federal em 2012. Então está completando 10 anos esse ano. Mas quando a gente fala de cotas, a gente precisa entender que por trás da lei existem alguns condicionantes. Então, assim, quando a gente pensa numa cota, numa política nacional de cotas, bom, primeiro, a gente precisa entender que vamos imaginar uma situação hipotética. Vamos imaginar uma universidade pública, e isso é importante deixar claro. A Política Nacional de Cotas ela se aplica exclusivamente às instituições públicas. Então, você não tem política de cotas nas instituições privadas. Então, por exemplo, uma universidade privada, ela não tem que seguir a Política Nacional de Cotas. Já o ensino público, quando eu digo ensino público, eu estou me referindo às universidades federais, às universidades estaduais, a eventualmente universidades municipais, porque elas existem, aos institutos federais de educação. Então, tudo que é público tem que seguir a Política Nacional de Cotas. Bom, quando a gente pensa na Política Nacional de Cotas, então ela se aplica a essas instituições. Então, vamos imaginar um curso que tenha 100 vagas. Um curso qualquer que tenha 100 vagas. A Política Nacional de Cotas ela vai fragmentar essas 100 vagas em dois grupos. Um grupo que a gente chama de ampla concorrência, que é 50% dessas vagas, que qualquer estudante, qualquer pessoa, em qualquer condição, tendo nota, pode pleitear o acesso a essas vagas. E você tem 50% dessas vagas que vão ter condições específicas para determinados grupos sociais. Bom, então, pegando então os 50%, que é o que a gente chama de Política Nacional de Cotas, essas 50%. Você vai ter dois tipos de cotas tendo conjugadas entre si. O primeiro fator que vai ter que ser levado em consideração é quando a gente pensa nas cotas considerando os fatores econômicos. Então, como é que isso funciona? A gente vai ter um salário mínimo e meio per capita, e aqui vale a pena uma explicação. Quando a gente fala de um salário mínimo per capita, a gente está falando em a renda média da unidade familiar e até um salário mínimo e meio. O salário mínimo e meio hoje, a gente está falando aí em torno de R$ 1.600, R$ 1.600, R$ 1.700. Se a renda daquela família, quando eu digo família, eu estou somando o salário de todos os que exercem atividade laboral remunerada naquele núcleo familiar. Então, por exemplo, se eu tenho até um salário mínimo e meio por pessoa, eu estou num grupo dentro das cotas. Se eu estou com renda familiar maior que isso, eu estou dentro de outro grupo. Então, a primeira coisa que vai fazer essa diferenciação é a questão financeira. Lembrando, quando a gente faz a divisão em 50% e 50%, 50% da ampla concorrência ela pode ser disputada por estudantes de escolas privadas e escolas públicas. 50% só por estudantes de escolas públicas. Então, dentro do grupo das escolas públicas, eu vou dividir
a partir da questão financeira. Um salário mínimo e meio é a divisão. Renda menor é um grupo, renda maior, outro grupo. Aí a gente passa por um segundo critério. Aí a gente entra no critério, um critério que precisa ser considerado, que é o critério étnico. Bom, aí a gente vai ter que dividir em população preta, população parda, população indígena. Além disso, vai entrar um terceiro condicionante, que são as pessoas com deficiência, que também vão estar inseridas nesse conjunto de possibilidades. Então, por exemplo, se eu sou um estudante de escola pública, eu estou dentro de 50% das possibilidades de vaga. Se eu sou estudante de escola pública, com um salário médio, renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio, eu estou numa parte dessas cotas. Se eu sou um estudante de escola pública, com renda inferior a um salário mínimo e meio, e sou uma pessoa preta, eu estou dentro de um grupo dentro desse universo. Agora, se eu sou um estudante de escola pública, renda salarial média per capita inferior a um salário mínimo e meio, sou uma pessoa preta e sou uma pessoa com deficiência, eu estou dentro de um subgrupo deste universo. Então, as pessoas às vezes elas acham que cota é uma questão que diz respeito a apenas uma regra, que seria teoricamente uma regra racial, o que não é verdade. O que não é verdade. A política nacional de cotas ela é baseada em uma série de regras. E aí a gente precisa alertar para uma outra questão importante. Quando a gente pensa no número de vagas da política nacional de cotas, leva-se em consideração dois fatores. Primeiro fator, a população do estado onde a instituição está inserida. Então, por exemplo, o percentual de pessoas que se autodeclaram pretas, pardas ou indígenas em Minas Gerais. Então, vamos imaginar que seja, eu acho que em torno de 21 ponto alguma coisa por cento. Então, 21 ponto alguma coisa por cento dessas vagas vão se destinar a este grupo. Bom, depois a gente precisa levar em consideração o percentual de pessoas que são pessoas com deficiência da população do estado. Então, isso também vai garantir o X% de vagas que vão se destinar a este grupo. Então, não é uma matemática muito simples. Não é uma matemática muito simples, mas é uma matemática que exige que você entenda a política nacional de cotas como uma porta de entrada ao ensino superior, mas que possui regras muito claras, e que cada vez mais a gente vem presenciando, por exemplo, pessoas tentando burlar, e não são raros os casos de pessoas que burlam, acessam o ensino superior e são expulsos depois. Tanto é que muitas universidades elas instituíram comissões de identificação, ou seja, o indivíduo ele tem que passar por essa comissão para ele ter garantido o acesso à vaga por meio da política de cotas. É uma forma de evitar fraude. Então, assim, hoje, quando se fala de política nacional de cotas, a gente está falando de uma política muito séria, completa 10 anos, muito séria, e, embora haja uma discussão sobre se ela é necessária ou não, e que não cabe aqui essa discussão, é uma realidade. Bom, quando a gente pensa no Enem, dentro do Enem, não existe a política nacional de cotas. Dentro do Enem. O Enem é uma prova. Ele é uma prova. Ele é uma prova que vai gerar uma nota. Ponto. De posse dessa nota, ou seja, a nota, só para a gente entender, a prova é aplicada agora dia 13 e 20 de novembro. No início de dezembro, tem uma segunda aplicação do Enem, que é o Enem PPL, que são das pessoas privadas de liberdade, mais a reaplicação e eventuais necessidades. Por exemplo, faltou luz no lugar, houve uma epidemia, enfim, né, uma enchente. Então, é reaplicado para as pessoas que foram prejudicadas no dia 13 e dia 20. Ou, por exemplo, eu estou fazendo o Enem digital e, sei lá, caiu energia na cidade inteira e eu não consegui fazer. Então, é reaplicado. Isso lá no início de dezembro.
As pessoas vão fazer a prova do Enem, o clássico, dia 13 e 20, ou do Enem PPL, ou reaplicação. Essa nota vai sair, provavelmente, em torno de 13 a 15 de janeiro, um pouquinho depois, um pouquinho antes, enfim, a previsão é que seja aí mais ou menos nesse prazo, meados de janeiro. E, de posse da nota, o estudante vai acessar o SISU. Bom, aí vamos lá. O que é o SISU? O SISU ele é um portal do governo federal, em que as universidades colocam lá, elas disponibilizam lá, as vagas que tem disponível para os estudantes, número de vagas distribuído por cota e tal. E aí sim, o estudante vai falar, olha, eu sou uma pessoa parda, com renda inferior no salário mínimo e meio, e ok, então eu vou disputar essas vagas. Ou ele vai falar, não, com a minha nota eu consigo disputar a ampla concorrência. Tudo bem. Então a cota, na verdade, no Enem ela não existe. O Enem é uma prova. Quando abre o SISU, que é onde o estudante vai, de fato, usar a nota dele para pleitear uma aprovação no ensino superior, aí sim ele precisa ficar atento à questão do SISU. O SISU, inclusive, renderia um ótimo programa, fica a sugestão. Porque há uma necessidade das pessoas entenderem ele, sabe? Porque, por vezes, o estudante ele tem uma nota que daria para ele passar, mas por erro de estratégia no SISU, ele acaba não sendo aprovado. E aí ele fica com aquela frustração do tipo, Então, o SISU ele é um capítulo à parte, sabe? O Enem, todo mundo se preocupa muito com o Enem, claro, tem que se preocupar, ele é a porta, ele é a prova, mas depois o que fazer com ele também é importante. É importante. Então, finalizando também essa questão das cotas, então é importante lembrar que não é algo tão simples como as pessoas pensam, que olha apenas a questão racial. Também é uma questão muito mais rigorosa, justamente pelo fato das pessoas estarem tentando cada vez mais burlar esse sistema, né? Envolve ética, né? Uhum. Envolve ética. Envolve as pessoas terem ética. Eu nem vou falar de moral não, mas é ético mesmo. É você entender se aquilo lhe cabe ou não, e ponto. Não dá para dizer que cota prejudica grupos ou... Não dá. Sabe, não dá. Só para a gente ter uma reflexão rápida, 13% dos estudantes brasileiros estão na rede privada. 87% dos estudantes brasileiros estão na rede pública. E, no entanto, quando você vai para a Política Nacional de Cotas, 50% das vagas podem ser disputadas pelos estudantes da rede privada. 50% são prioritariamente para os estudantes da rede pública. Então, aquela coisa de que cota prejudica quem é de rede pública ou de rede privada, não se sustenta muito. Não se sustenta muito. Mas, assim, é uma discussão que a sociedade tem e a gente respeita. Né? Cada um com a sua convicção, com a sua narrativa, com o seu entendimento, a gente respeita. Mas a Política Nacional de Cotas, que completa 10 anos, inclusive, não seria surpresa, não seria surpresa, se às 13 horas e 30 minutos do dia 13 de novembro, o tema da redação do Enem fosse a contribuição da Política Nacional de Cotas para a educação brasileira. Não seria surpresa. Então fica a dica, né? Fica a dica. Não seria surpresa. Como ela completa 10 anos e e ela veio, né, provocando algumas reflexões sobre a educação no Brasil, de fato não seria surpresa se ela fosse o tema da redação do Enem. Não seria, mesmo, sim. Seria tipo, uau, que grata surpresa. Não seria. Seria assim, um tema possível de ser colocado na prova. Edgar, nós vamos fazer uma pausa? Claro. Quer fazer entrevista? Vai a um breve intervalo. Edgar, continua aqui conosco. No próximo bloco vamos continuar falando sobre o Enem. Não sai daí porque voltamos em instantes. O Instituto de Missionários Leigos realiza no próximo dia 5 de novembro a 10ª ação beneficente em prol da TV Kefas com os seguintes prêmios:
Primeiro prêmio, um notebook. Segundo prêmio, uma Honda Bis. Terceiro prêmio, uma moto CG Start 160. Quarto prêmio, uma moto CG Start 160. O evento será gerenciado por computador no dia 5 de novembro, às 21 horas, na paróquia Cristo Redentor, e você pode ajudar a adquirir na sua cartela. 10ª ação beneficente do Instituto de Missionários Leigos em prol da TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Na evangelização e nos sacramentos, a Igreja alimenta a vida espiritual do povo de Deus. Na caridade, promove a vida com assistência material aos pobres e necessitados. É nosso dízimo transformado em vida. É a porção de vida ofertada no dízimo que nos dá a alegria da participação. É essa alegria que deve motivar-nos a contribuir para que o milagre aconteça, fazendo o que Jesus nos pede: enchei as talhas de água. Seja você também um dizimista. Estamos de volta com o Kefas Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre o Enem, que será aplicada a prova no dia 13 e 20 de novembro, e nós estamos falando como está a preparação agora dos alunos para esse momento tão importante, e para isso nós estamos recebendo o Edgar Carvalho, ele que é professor e atua na questão dos cursos preparatórios para o Enem. Edgar, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho agora, então, sobre os conteúdos que são ministrados, né, nos cursos preparatórios. Como é feita essa preparação com os alunos? Bom, todo estudante que vai prestar a prova do Enem, ele precisa entender que o Enem diz o que vai estar na prova. Parece estranho dizer isso, né? As pessoas, elas meio que assustam. Mas a gente precisa entender o seguinte. Existe uma matriz de referência do Enem. Que matriz é essa? O Enem divulga um documento em que ele deixa nítido, claro, quais são as 120 habilidades que vão ser cobradas do estudante na prova. Bom, são 4 áreas de conhecimento, 30 habilidades por cada área de conhecimento. Ou seja, na preparação, o estudante ele tem que ficar atento ao longo da sua preparação que ele desenvolva essas 120 habilidades. Ou seja, ele precisa entender, baixar o documento lá do INEP, imprimir o documento, ler quais são as habilidades, ler o que cada habilidade exige dele enquanto ação cognitiva, ou seja, a forma de pensar, a ação que ele vai desenvolver ao longo da atividade, e qual conteúdo, ou sobre qual conteúdo aquela atividade vai se desenvolver. Então, por exemplo, uma das habilidades que o Enem traz é a análise de gráfico. Então, vão ter questões com gráfico no Enem 2022. Assim como todos os anos passados teve, vai ter nesse ano. Então, é certo que vai ter questões no Enem de gráfico. Então, a análise de gráfico ele precisa ser desenvolvida com o estudante ao longo do seu período de preparação. Então, uma boa preparação, ela leva em consideração a matriz de referência que o Enem divulga. Lá constam conteúdos que podem ser usados para montar as questões. Também lá é levado em consideração quais são as habilidades, as 120 habilidades, que vão compor a prova. E aí aqui fica uma coisa importante para a gente entender. A prova do Enem ela tem 180 questões. Essas 180 questões, só para a gente compreender, 120 delas vão trazer cada uma dessas habilidades. Então, as 120 habilidades vão estar na prova. Só que são 180 questões. Ou seja, eu vou ter 120 habilidades, mais 60, ou seja, metade delas vão estar mais de uma vez na prova. É por isso que alguns estudantes, às vezes, fazem o seguinte questionamento. Eu acertei 30, meu amigo acertou 30, mas meu amigo tirou a nota maior que a minha. Essa nota maior tem a ver com, primeiro, como você se comporta ao longo da prova. Porque a prova do Enem ela não é corrigida por acerto e erro. Ela é corrigida de acordo com teoria de resposta ao item, TRI, a famosa TRI. Essa TRI ela vai calibrar as questões e vai atribuir percentuais a essas questões. Então, se o estudante ele mostrar que ele não tem determinadas habilidades, óbvio, a nota dele vai ficar um pouco aquém daquele que possui essas habilidades.
Então, é por isso que a gente precisa entender. 120 habilidades, os conteúdos estão na matriz, então a melhor preparação é olhar a matriz, olhar as habilidades e ao longo do ciclo de preparação ir desenvolvendo essas habilidades. O ideal é que, e isso tem a ver com as escolas, que se comece a pensar essas habilidades já no ensino fundamental anos finais, ou seja, a partir do 6º, 7º ano, que isso venha sendo construído ao longo de uma grande trajetória e que não se deixe apenas para fazer isso na 3ª série do ensino médio ou num cursinho preparatório, propriamente dito. Então, assim, é preciso entender que é uma construção. O Enem ele vai testar a vida escolar do estudante nesta prova. E é uma prova que tem situações problemas. São 180 situações problemas em que o estudante vai mobilizar as habilidades de forma competente, é por isso que a gente fala competência e habilidades, de forma competente, para resolver aquelas situações problemas. O ideal, vamos dizer assim, é que ele desenvolva essas habilidades visando acertar aí, vamos imaginar, um garoto que sonha com medicina, que ele vise acertar, por exemplo, uma média de 35 acertos em cada área de conhecimento ou um pouco mais que isso. Porque ele vai ter o conforto de um volume de acertos entre 140 e 160 acertos, que vai garantir a ele uma média de notas mais alta. E, claro, preocupando-se de forma muito especial com a redação. Porque a redação é a única disciplina do Enem que vale 1000 pontos. Ela vale 1000. Então, para a gente entender a nota do Enem, a nota do Enem é uma média de 5 notas. Humanas, natureza, linguagens e matemática e redação. Então, se um estudante ele tira, por exemplo, 1000 em redação, 1000 dividido por 5, significa que a nota dele parte de 200. Ou seja, já parte bem. Agora, se o estudante tira 600 na redação, 600 dividido por 5, 120. Ou seja, a nota dele parte de 120. Para ele sair de 120 e chegar a 800, que é normalmente uma nota para ser aprovado em medicina, ele tem que acertar muito na prova. Muito. Ele tem que acertar acima de 40, 42 questões para conseguir recuperar essa nota de redação. Agora, se ele tem uma redação nota 960, 940, uma nota 1000, ele acertando 35, 37 questões por área de conhecimento, ele consegue atingir aí uma média de 800, que vai garantir a ele sonhar com a medicina. Sonhar não, né? Ser aprovado em medicina. Claro, a aprovação em medicina vai depender de qual universidade ele tem interesse. Porque, por exemplo, na UFMG as médias são um pouco mais altas do que na UFJF, GV, por exemplo. Então, há essa preocupação. Então, é preciso pensar nisso. Em relação à preparação e estratégia. Diga, falando ainda em preparação, às vésperas das provas, como os alunos estão lidando, né, com o tempo, com a gestão do tempo e com as emoções nesse momento? Bom, com as emoções, é natural estar nervoso, é natural. Né? A gente está aí há 2 semanas, 3 semanas do Enem, né, de uma trajetória que para alguns vem já de 3, 4, 5 anos de preparação. Então é natural. É aceitar que a prova vai chegar e que no dia da prova ter calafrios é razoavelmente normal, ter tremor é razoavelmente normal, e aceitar que é preciso respirar, controlar mentalmente e não se deixar abalar pela prova. É entender isso. É difícil? É. Requer uma preparação psicológica? Requer. Mas requer também entender que não adianta nada estudar igual louco ou louca às vésperas da prova e querer que todo o formulário de física seja aprendido em 24 horas. Primeiro, vai gerar um desgaste mental. Segundo, vai gerar um estresse corporal. Vai gerar uma frustração pessoal que vai se refletir na prova. Então, é preciso também respirar nesse sentido. Às vésperas, desacelerar, manter uma alimentação, uma atividade de lazer ou de bem-estar. No dia da prova, se organizar, sair de casa mais cedo, porque o trânsito é um problema no dia da prova, é um problema.
Basta a gente considerar que a prova vai ser no dia 13 e 20, então a gente vai ter aí final de campeonatos, então tem essas questões aí de comemorações e tal, início de Copa do Mundo, então vai ter essa coisa rolando. Então é preciso ter um tempo, né, para você sair de casa tranquilo, chegar antes do horário, se preocupar com a alimentação do dia, nada de comer, nada muito extravagante, né, manter uma alimentação saudável, natural, aquilo que já se come naturalmente, ir para a prova e fazer o seu melhor, sabe? Não querer pensar assim, eu preciso fechar essa prova. Na história do Enem, nunca ninguém fechou o Enem. Acertar 180 questões do Enem é objeto de desejo ao longo dos 23 anos que o Enem existe. Então, não ter essa obsessão, mas fazer o seu melhor. Sabe? Fazer o seu melhor de forma honesta consigo mesmo, não carregar os pesos das cobranças que eventualmente tenham, e também as famílias entenderem que a prova ela se dá em 2 dias. Então, por exemplo, é muito comum os familiares, o menino sai da prova do primeiro dia, a família pergunta, e aí, como é que você foi? Sendo que ele ainda está nos 45 do primeiro tempo, ainda tem o segundo tempo do jogo, que é a segunda parte da prova, que é no dia 20. Então, essa cobrança, ela já existe naturalmente por parte do estudante sobre ele. Então, a família colabora bastante em não fazer essa cobrança de forma tão assertiva, né? Uma coisa que a gente precisa também deixar claro para quem nos ouve além do Enem, existem outras possibilidades. Você tem vários vestibulares pelo país, várias provas de vestibulares que estão por aí para serem feitas. Então, assim, o Enem é uma porta de entrada no ensino superior, mas existem outras várias possibilidades. Então, às vezes, se o menino não tiver êxito na prova, né, do Enem deste ano, ele pensar que para o ano é preciso ampliar esse leque de possibilidades. Então, você tem, por exemplo, você tem Unicamp, você tem o UERJ, você tem várias universidades no sul do Brasil que são por vestibular, várias em São Paulo, várias no Centro-Oeste. Então, assim, ampliar o leque de possibilidades para que o sonho de acessar o ensino superior se torne uma realidade. Então, é por aí o caminho. Acho que é isso que pode ser feito. Faltando poucas semanas, de agora para frente, revisar aquilo que é fundamental. Existem aqueles conteúdos que não podem ficar de fora do seu estudo, porque eles são muito recorrentes no Enem. Abrir mão daqueles conteúdos que não são recorrentes, e fazer isso é um ato muito corajoso, porque o estudante ele acha que ele tem que estudar as 15 mil páginas do material didático que ele tem, e não dá tempo. Então ele precisa ser corajoso, às vezes, de falar assim, eu não vou estudar tal conteúdo, porque na história do Enem caiu uma questão, mas em compensação eu não posso deixar de estudar tal conteúdo, porque nos últimos 5 anos caiu em todos os anos. Então é preciso ter isso também, sabe? Analisar o peso, a recorrência, a dificuldade dos conteúdos, fazer simulados, repetir. Mas não é só fazer o simulado, é reconhecer o que errou e consertar o que errou, porque aí sim você se empodera do conhecimento. Então, fazer simulados é interessante. E às vésperas descansar. Basicamente é isso. Edgar, gostaria de agradecer, então, a sua participação. Muito obrigado por ter vindo aqui esclarecer dúvidas tão importantes sobre o Enem. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. O Kefas Entrevistas chega ao fim, mas continue você ligado na programação da TV Kefas, a TV do Bom Pastor, e aproveite para se tornar um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e ajudar nas obras de evangelização, o qual a TV Kefas faz parte. Uma boa noite para você e até o próximo programa.